Ei, vamos falar de temperatura e umidade hoje? Ah, meu Deus do céu, quanta gente passando necessidade nesse momento de informação como essa, né, gente? Eu sei que as lestes aqui de Brasília, nesse período exclusivamente, que está um frio lascado, a temperatura está, assim, diferente de tudo que a gente já viveu nos últimos anos aqui em Brasília. E hoje eu quero trazer esse tema exatamente porque eu sei que tem muita gente sofrendo. Quero que vocês compreendam o seguinte: não existe uma temperatura e uma umidade ideal o ano inteiro. Então a gente sempre vai estar assim, ó, entre altos e baixos, e a gente tem que compreender o geral para a gente não passar necessidade em época nenhuma, seja de temperatura muito alta, muito baixa, umidade muito alta, umidade muito baixa. O que eu vou relatar aqui hoje nesse vídeo para vocês é um conteúdo completo sobre umidade e temperatura que vocês, depois desse vídeo aqui, nunca mais na vida de vocês vão ter problema com cola, tá bom? Assista com muita atenção. Já dá aquele likezinho pra gente, né? Porque hoje o conteúdo vai valer a pena, tá, gente? Primeira coisa é o seguinte: eu quero que vocês esqueçam assim, ó, a umidade e a temperatura. E vamos lembrar do geral. Porque, gente, aqui é um conteúdo onde eu vou estar passando para pessoas que atendem no Brasil inteiro. Ou seja, cada lugar do Brasil é uma umidade, cada lugar é uma temperatura. E como que a gente identifica? Eu vou falar num geral que não importa onde você estiver, não importa qual temperatura você vai estar, qual umidade, você vai saber trabalhar com sua cola, tá bom? E isso parte do princípio de que não interfere a temperatura e a umidade que você está. O que interfere é o conhecimento que você tem. Porque através do conhecimento que você tem, se você entende como que funciona a cola, se você entende sobre isso, não importa qual vai estar a temperatura e qual vai estar a umidade, porque você consegue trabalhar para que o adesivo ele funcione em qualquer ocasião, porque você vai entender o contexto. Então, se a umidade está muito alta, você vai saber regular ela ali. Se a temperatura está muito baixa, você vai saber regular ele de acordo com que você utilize o seu adesivo e não passe necessidade em nenhuma época do ano, tá bom? Então, vamos lá. Primeira coisa que vocês precisam compreender é que na hora da compra do adesivo, no caso eu, no momento, estou utilizando este adesivo aqui, que é um adesivo da Mansi. Esse daqui, ele é o Silver, tá? Mas eu utilizo o Gold da Mansi também, já utilizei Bubble, já utilizei Elite, já utilizei... Deixa eu ver quais, gente. Ai, gente, da Love Box, eu já utilizei vários adesivos. Enfim, no momento, o que está me agradando mais é esse daqui. Gostei de várias marcas, inclusive, que eu usei, outras não gostei tanto, mas... quando você compra o seu adesivo, a primeira coisa que você precisa observar é esse adesivo. Ele varia de marcas, tá, gente? Pronto, calma, volta aí. Primeiro que varia de marcas. O que funciona para uma marca não é a mesma coisa que vai funcionar para outra. Por isso que as pessoas perguntam sempre qual o adesivo ideal, qual o melhor adesivo para se usar. Gente, porque eu sou de tal estado, minha temperatura geralmente é essa, minha umidade geralmente é essa, qual adesivo é o melhor para mim? Não existe essa. Cada adesivo vai variar da marca, cada marca vai pedir um tipo de umidade, um tipo de temperatura diferente. Esse daqui, exclusivamente, por exemplo, ele pede, o fornecedor, o que ele pede? Ele pede aí, ó, que a umidade, ela esteja, para esse adesivo funcionar de forma perfeita, ele pede para que esteja de 40 a 70 a umidade do ambiente, tá? E, no caso, a temperatura precisa estar entre 18 a 27 graus. Isso é para este adesivo aqui. Se for outro adesivo de outra marca, já pode pedir diferente. Então, se pede diferente, eu que tenho que saber controlar o meu ambiente. Eu sabendo controlar o meu ambiente, eu compro o adesivo, correto? E eu controlo o meu ambiente de acordo com o que o adesivo pede. O que não pode acontecer? O meu adesivo pedir lá, na especificação dele, pedir para estar temperatura de 18 a 27 graus e eu trabalhar com a temperatura a 11 graus, por exemplo, que tá aqui em Brasília, 11 graus, 5 graus. Ele pede a mínima 18 graus.
né? Então, como que eu vou trabalhar nesse período de muito frio? Como é que eu vou fazer, gente? Aí eu vou explicar pra vocês, calma. Mas primeiro a gente tá na fase aqui, onde eu tô explicando sobre o adesivo, a compra do adesivo, tá bom? Na hora da compra. Então, na hora da sua compra, o que é que você pode observar? Primeira coisa, você já avaliar o seguinte, calma aí, qual que geralmente é a temperatura? Por exemplo, aqui em Brasília a gente tá vivendo uma média de 11 graus. 5 graus, depende, variável, né? Mas é isso o tempo inteiro? Não, é uma frente fria, é uma semana, sei lá quantos dias vai durar, 10 dias, né? Então, eu não vou comprar um adesivo que peça esse tipo de temperatura. Eu tenho que controlar o meu ambiente. A temperatura normal aqui já é o que o adesivo pede, de 18 a 27 graus. Essa já é a temperatura comum que a gente vive aqui, tá bom? Então, de acordo com o estado que você mora, a temperatura você já sabe mais ou menos. Poxa, eu moro aqui numa temperatura que é acima de 30 graus o tempo inteiro. Ou essa época do ano é acima de 30 graus. Ótimo. Então, você vai comprar um adesivo que ele seja para ser utilizado em temperaturas médias de 30 graus, tá bom? É isso que você tem que avaliar na compra do seu adesivo. Por isso que não existe o adesivo ideal. Existe o quê? Todas essas condições que você precisa avaliar, de onde você está, para que você obtenha o melhor resultado. Que assim você vai gerenciar menos, você já comprando o adesivo dentro do seu local ali de trabalho, mais ou menos perto, você controla pouco. Agora, quando tá uma disparidade muito grande, aí sim, de fato, você vai ter um probleminha. Então, beleza? Compreenderam aqui como é que compra? Eu compro. Na compra, eu já avalio mais ou menos ali o meu perfil. Outra coisa importante, você tem que lembrar, gente, que cada época do ano é uma temperatura e um ambiente. Então, uma temperatura e uma umidade. Então, às vezes, o adesivo que eu compro que dá pra usar no inverno, não vai dar pra usar no verão. E vice-versa, por aí vai. Então, você tem sempre que estar usando algumas marcas diferentes, de acordo com isso também, pra poder melhorar aí pra você, tá? E aí, beleza. Aí a gente chega em uma condição, aí como é que funciona o adesivo? O adesivo, ele tem um componente que chama cianocrilato. E eu não vou entrar em termos técnicos, que isso, ó, é balela. Não adianta, isso aí só vai confundir a mente de vocês. Entenda, o adesivo, pra ele, adesivo é cola, tá, gente? A gente chama de adesivo. O adesivo, para ele secar, ele precisa da umidade. O que é a umidade? Eu gosto de explicar bem detalhadamente, para vocês não terem dúvida mesmo. O que é a umidade do ambiente? Sabe assim, quando você está respirando, seu nariz chega arde, significa que o tempo está seco. Sabe assim, quando você respira, o negócio chega, flui bem, significa que o ambiente está úmido, tá bom? Por isso que na praia, mais próximo ao mar, sempre a umidade é uma umidade boa. Aí, cada local do país, cada estado tem sua umidade, tem a sua temperatura. Então, se você... a umidade é isso. O adesivo, ele seca. Quanto maior for a umidade, mais ele vai secar rápido. Porque o adesivo, nossa cola, ela seca com a umidade. A umidade faz ela secar, tá bom? Mais rápido. Quando você tá com o tempo seco demais, sem umidade, ele vai secar o quê? Mais lento. Por isso que tem a média do adesivo. Ele trabalha melhor de 40 a 70% de umidade. Se ele trabalha melhor de 40 a 70% de umidade, significa que se eu tiver dentro desse tempo de umidade, acabou, pra mim acabou. Esse tempo é suficiente para secar o meu adesivo exatamente no período que ele pede. Esse daqui, por exemplo, é de até 1 segundo. Então, ele vai secar em até 1 segundo mesmo, conforme pede. Mas se a umidade estiver muito alta, por exemplo, ele vai secar mais rápido. Se estiver muito baixo, ele vai secar mais lento, tá bom? E aí, gente, o que a gente faz para poder conseguir identificar se a umidade está muito alta ou se a umidade está muito baixa? A gente identifica através desse aparelhozinho aqui, que é chamado de higrômetro. O higrômetro, ele já mostra aqui, ó, por exemplo, estamos em 21 graus aqui, agora, nesse ambiente, e 41% de umidade. Se a minha cola, ela pede para estar de temperatura entre 18 a 27, aí a minha temperatura está marcando 21 graus aqui, eu estou na temperatura correta? Sim. Se o meu adesivo pede
para que a minha umidade esteja entre 40 a 70 e a umidade aqui está em 42, eu estou na umidade certa? Sim. Então, esse adesivo estaria funcionando perfeitamente aqui, agora, nesse ambiente, exatamente do jeito que está. Então, não precisaria mudar nada. Mas suponhamos, e aí é um olho no procedimento, um olho no higrômetro, tá, gente? É o tempo inteiro assim. E o que acontece? Quando a gente olha e vê que a umidade caiu, a gente já tenta corrigir. Corrige através de quê? Antes de falar como corrigir a temperatura e a umidade, como fazer para poder colocar ela de acordo com o que o seu adesivo pede, eu vou primeiro esclarecer uma dúvida de muita gente. Eu falei que eu ia explicar detalhadamente, né? Tem muita gente que não sabe o que é uma umidade baixa, uma umidade média e uma umidade alta. Às vezes a gente fala, se a umidade estiver muito alta, você faz isso. Tá, mas quando é que ela está alta? Quando é que ela está baixa? Quando é que ela está média? Como que eu defino isso? Essa foi uma dúvida que eu não encontrava em conteúdo nenhum, falava exatamente igual eu estou explicando agora. Por isso eu já estou trazendo para vocês, ó. A umidade, ela é considerada baixa quando ela está abaixo de 40. Então, quando no seu higrômetro, no seu aparelhinho higrômetro, gente, se quiser comprar em qualquer lugar, tá? Quando o seu aparelhinho higrômetro, ele está marcando aqui abaixo de 40, significa que você está com uma umidade baixa. Quando você está com umidade entre 40 a 60, é uma umidade média. Ela nem é tão baixa, também não é tão alta, tá bom? É uma umidade média, uma umidade excelente para ser trabalhada. Geralmente, aqui os adesivos no geral pedem, mas adesivos mudam também. Existem adesivos próprios para umidades altas, próprios para umidade baixa. Na hora da compra do seu adesivo, você precisa observar o estado que você mora, qual que é a umidade ali. Porque, por exemplo, se você mora num local praiano, por exemplo, a umidade é muito alta, se você usar um adesivo para umidade baixa, você vai ter problemas, compreende? E assim vai. E a umidade, ela é alta quando ela é acima de 60. Então, você está com umidade acima de 60, ali a média da sua umidade sempre fica acima de 60, então seu local ali é considerado uma umidade alta, tá bom? Então, vamos lá, recapitulando. Umidade baixa é uma umidade abaixo de 40, até 40 considerada baixa. 40 a 60 considerada média, acima de 60 considerada alta, tá bom? A umidade. E aí, gente, beleza, já compreendemos que eu primeiro preciso observar o que o adesivo pede, o que mais ou menos ali onde eu moro é a média de temperatura e de umidade, eu já vou comprar em cima disso. Mas aí existem as intercorrências, aquilo que a gente não consegue controlar, gente, o incontrolável, né? Quando o incontrolável chega, a gente o quê? Enlouquece, se desespera, até você assistir esse vídeo aqui. Porque depois que você assistir esse vídeo aqui, meu amor, nunca mais que você vai ter problema com umidade e temperatura. Eu já foi nervosa com o que aconteceu aqui. Eu falei assim, pois eu vou gravar um vídeo, entendeu? Depois eu vou postar. E eu quero ver que essas meninas nunca vão passar dificuldade na vida delas, não. Porque aqui, ó, chegou Juliana Amorim, beleza? Pra poder te ensinar. Hoje, gente, vocês estão entendendo? Vocês não estão entendendo. O meu ambiente, o meu higrômetro estava marcando uma umidade de 9 graus. 9 graus. E o que acontecia? O adesivo estava secando, assim, extremamente rápido. Por quê? A umidade estava ótima, estava dentro do combinado, dentro do certo, mas a temperatura não estava certa. E se os dois não estiverem certo, não vai funcionar. E a temperatura estava alta demais. Com a temperatura estava baixa demais, né? No caso, estava 9 graus. E aí, o que aconteceu? O adesivo estava secando tão rápido que estava dando falsa colagem. Mas ele estava tão rápido, mas tão rápido, já é de 1 segundo. Imagina, devia estar secando em 0,1 segundo. Meio segundo. Não, isso seria 1 segundo, né? Vocês entenderam. Devia muito rápido, gente. Tão rápido que eu passava na cola, rapidamente, quando eu ia colocar no fio, já terminou, já tava dando falsa colagem naquele momento ali. Imagina, o meu trabalho inteiro, simplesmente o fio não estava grudando. E aí, gente, por isso que eu decidi gravar esse vídeo aqui, entendeu? E aí, o que acontece? Agora a gente vai trabalhar um ambiente. Como? Pra gente umidificar o ambiente, desumidificar na hora que pede, na hora que precisa. Então, eu falei lá atrás pra vocês que a cola, ela seca, o adesivo ele seca com
a umidade, correto? Quanto maior a umidade, mais rápido seca o adesivo. Quanto menor a umidade, mais lento seca o adesivo. Quanto maior a temperatura, Quanto mais baixa a temperatura, mais rápido seca o adesivo. Quanto mais alta a temperatura, mais rápido seca o adesivo, beleza? Então a gente precisa equilibrar dessa forma para que não seja nem para mais e nem para menos. Como que a gente faz isso, gente? Usando a regrinha básica. Vamos supor, a gente mediu aqui. Aí vamos supor que nesse exato momento, né, minha cola pede de 40 a 70% de umidade. Vamos supor que a minha umidade, ela esteja em 30. Então está uma umidade o quê? Baixa, porque até 40 é considerado baixa. E o meu adesivo pede de 40 a 60, então está fora do que o meu adesivo pede. Isso significa que o meu adesivo ele vai secar mais lentamente. Por quê? Porque está faltando umidade no ambiente. Não está tão úmido quanto deveria. Quando nesses casos, o que eu preciso fazer? Eu preciso movimentar o meu ambiente para que aumente a umidade. Como que a gente consegue aumentar a umidade do ambiente? Ligando, gente, um umidificador. Você compra um umidificador, liga, e ali naquele local de atendimento vai aumentar aquela umidade, o seu adesivo vai trabalhar de forma eficaz, tá bom? Você não vai ter falsa colagem, sua retenção vai ser boa. Mas vamos supor agora que a umidade esteja alta demais, a ponto de secar tão rápido que também possa dar falsa colagem, né? Aí o que é que a gente precisa fazer? A gente precisa desumidificar esse ambiente. E aí você tem que ter um desumidificador, tá bom? Você liga ali, desumidifica o ambiente e pronto. Agora eu vou contar uma coisinha pra vocês. Eu tenho um ar-condicionado aqui na minha sala. No meu estúdio, por ter esse ar-condicionado, gente, esse ar-condicionado foi bênção na minha vida. Eu comprei ele com a função de umidificar e desumidificar o ambiente. Simplesmente funciona assim, ó. Vou pegar aqui pra vocês verem. O ambiente está muito úmido, eu ligo esse botãozinho aqui, ó, e desumidifico. O ambiente está muito úmido, está sem umidade nenhuma, eu ligo esse daqui e umidifico o ambiente. Eu também tenho um umidificador aqui, mas eu quase não uso só para ajudar, para trazer mais agilidade. Mas o próprio ar-condicionado já me favorece isso. Se você tem condições de comprar um ar-condicionado, o meu é da marca Consul, tá, gente? Eu não sei se eu vou ter aqui para colocar as descrições, mas assim que eu achar, eu publico em algum lugar, ou vocês vão me perguntando nos comentários que eu vou respondendo para vocês, tá bom? Mas funciona assim, eu tenho esse ar que já é mão na roda, mas se você não tem um ar, não tem condições de ter um ar no momento, você pode estar usando um umidificador ou desumidificador, ou se você também não tem um umidificador ou um desumidificador, você vai usar coisas caseiras, mas isso vai atrasar um pouco o seu tempo. Uma coisa que não pode te faltar é o higrômetro. Gente, esse aqui é baratinho, é R$25, você encontra de 25, depende muito do local, não sei qual que é o local seu, né? Mas você encontra de 30, de 50, encontra de vários valores. É um aparelhozinho chamado higrômetro, com H, higrômetro. Você vai comprar, isso aqui não pode faltar, porque sem isso daqui não tem como você identificar qual temperatura e qual umidade. Ah, mas eu tenho aqui no meu celular, ele mostra isso. Esquece, o que funciona é higrômetro. Ah, mas é porque eu olhei a temperatura no Google da cidade onde eu estou. Esquece, o negócio é a temperatura e a umidade do seu ambiente. Nesse ambiente aqui que eu estou, está essa temperatura e essa umidade. Ali fora, se eu sair dessa sala, já vai estar outra temperatura e outra umidade. Então, a temperatura e a umidade do meu estado, da minha cidade, não é o mesmo da minha sala. Então, não adianta eu olhar em Google, não adianta eu olhar no Jornal Nacional, não adianta eu olhar nessas coisas. Eu preciso ter esse aparelho aqui, tá bom? Isso, se você é lash design, você precisa desse aparelho. Olha aqui, ó, só pra vocês verem. Enquanto a gente tá falando, a minha umidade já desceu para 37. Isso significa que se eu estivesse fazendo um cílio agora em atuação, eu já ia precisar organizar para o quê? Para umidificar o meu ambiente, porque minha cola pede de 40 a 70. Então, se ele está a 36, ó, já foi para 36, significa que está abaixo do que a minha cola pede. Isso significa que
que a minha cola iria demorar muito mais para poder secar, tá bom? Se a cola demora muito para poder secar, isso pode me dar o quê? Se eu tenho um tempo mais acelerado, isso pode me dar stick, né? Os cílios ficar muito grudados ali um no outro e por aí vai, tá? Enfim, gente, deixa eu ver o que mais que eu preciso passar para vocês. Ah, tá. E a temperatura, como que a gente faz? A gente pode usar um ar-condicionado para poder esfriar esse ambiente. Então, se a temperatura não está uma temperatura ideal, a temperatura está muito quente, então você usa o ar-condicionado para controlar. Então, ele vai esfriar aquele ambiente até a temperatura ideal. Você programa ele no ar e pronto. Se a temperatura está muito frio, tipo aqui 11 graus, 5 graus, e eu preciso de que uma temperatura esteja a 18 graus, então eu vou fazer o quê? Aquecer esse ambiente, tá bom? Mas eu preciso utilizar essas ferramentas para me ajudar. Claro que existem coisas caseiras, né? Para poder, por exemplo, umidificar o ambiente, você pode usar toalha molhada, entre outros. Aí você dá uma pesquisada aí a fundo, coisas caseiras que umidifique, que desumidifique, que aqueça o ambiente, que esfria, enfim. Mas eu estou falando aqui dos equipamentos que a gente tem. Então você pode estar comprando também um aquecedor. Gente, tem aquecedor pequenininho no mercado que você compra. Eu não tenho, né? Aquecedor aqui, não tenho necessidade porque já tem esse ar. Mas se for o seu caso, você compre. Se você sentir que o local onde você atua é muito quente ou muito frio, você pode estar comprando um aquecedor. Se o local é muito quente, você pode estar comprando ou um ar-condicionado, ou ligando o ventilador, alguma coisa, mas o seu ambiente ele tem que refrescar de alguma forma. Outra coisa, quer umidificar o ambiente, não tem umidificador, limpa o chão. Passa pano molhado no chão, que já vai ajudar a umidificar um pouco mais o ambiente. Tudo isso são estratégias que você utiliza para umidificar o seu ambiente. Mas uma coisa é fato, a sua umidade e a sua temperatura tem que estar dentro do que a marca da cola que você está usando pede. Por isso, gente, de novo vou repetir. Não interessa a cola que você está usando, a marca da cola. A marca da cola, se você faz todo o parâmetro certinho e você teve ou não uma boa retenção, aí você troca ou não a cola. Se você se adaptou à cola, achou ela leve demais, achou ela grossa demais, achou ela isso demais, aquilo demais, outros 500. Aqui a gente está falando de umidade e temperatura. Umidade e temperatura, se você não estiver correto, sabendo utilizar a umidade e a temperatura, você pode pegar a melhor cola do mercado, ela não vai funcionar na sua mão. Por quê? Não é que a cola é ruim, é você que não sabe essa diferença entre umidade e temperatura, você que não sabe controlar o seu ambiente. Se você não souber controlar o seu ambiente, esquece, tá bom? Agora, se você souber controlar direitinho o seu ambiente, até a pior cola que você utilizar, ela vai funcionar bem na sua mão. Na realidade, eu não encontrei até hoje nenhuma cola que eu falo assim, cara, essa cola que ela não presta, assim, ela é horrível, ela não presta. Até hoje eu não encontrei, tá? Pode ser que daqui pra frente eu encontre, mas assim, até o momento eu não encontrei. Todas que eu usei até o momento que deixei de usar foram por outros fatores. Não me adaptei mais, não estava mais gostando, testei outra e achei melhor, entre outros, tá? Mas adaptou melhor ao meu ambiente, né? Outras eu deixei de usar porque não vinha a data de fabricação, né? No frasco tem que vir. Você tem que olhar a data de fabricação da cola para ver se ela não está vencida, né? Para ver se ela está dentro do prazo normal de uso. Então, outros fatores também influenciam, mas eu nem vou me estender a esse tipo de conteúdo. Outro dia eu trago esse conteúdo para vocês. Hoje, literalmente, eu vou ficar aqui apenas com umidade e temperatura. Acho que eu falei tudo que eu poderia falar para vocês sobre umidade e temperatura, né? Recapitulando, umidade baixa é abaixo de 40, média é de 40 a 60, alta é acima de 60, é considerada alta, tá bom? O adesivo, ele seca com a umidade, tá bom? E com a temperatura. Então, quanto mais a umidade for alta, quanto mais úmido for o seu ambiente, mais rápido vai secar o seu adesivo. Quanto mais alta for a sua temperatura, também mais rápido vai secar o adesivo. Mais lento vai secar o adesivo. Quanto mais baixa for a sua temperatura, mais rápido vai secar. Quanto mais alto, mais devagar vai secar. Confunde um pouco, né? Mas é isso. E outra coisa para vocês compreenderem.
Cada adesivo também, ele vem com um tempo de secagem. Então, isso vai depender muito, Leste, do seu momento. Você tá iniciando, você vai comprar um adesivo de 2 a 3 segundos, ou até mais, que seque até mais devagar que 3 segundos, tá? Pode ser 5 segundos. Todas as iniciantes precisam usar um adesivo que seja de 2 a 3 segundos. Então, hoje, um adesivo como esse daqui, se você é iniciante, você não vai comprar esse aqui pra você de meio segundo ou de até 1 segundo. Por quê? Porque você vai ter falsa colagem, você ainda não tem agilidade para você pegar o fio, passar na cola e colar, como eu já tenho hoje. Eu também iniciei com um adesivo de 5 segundos, depois eu fui para um de 3, depois eu fui para um de 2, depois eu fui para um de 1 e hoje eu estou em um de meio segundo a 1 segundo, tá bom? Então é o seguinte, você vai também escolher o tempo de secagem do seu adesivo de acordo com a sua habilidade e a sua desenvoltura ali. Se você é iniciante, mas você é rápida, então você pode comprar um de 2 a 3 segundos, ou de 2 segundos, ou de 1 segundo, tá bom? Aí você vai pegando um adesivo mais rápido. Mas isso também precisa ser observado na hora da compra do seu adesivo. E lembre-se, onde está a especificação do seu adesivo, é dessa forma que você precisa comprar. Aí você só controla o seu ambiente para você não ter problemas, tá bom? Mas aí você vai lembrar que aquele adesivo, por exemplo, esse adesivo aqui, dentro dessa temperatura e dentro dessa umidade, que eu já citei aqui que ele funciona, ele vai secar em até 1 segundo, tá bom? Mas se ele estiver fora dessa temperatura e fora dessa umidade, ele já vai secar mais rápido ou mais devagar. Vocês compreendem? E uma coisa tem que estar literalmente ligada à outra. Não adianta você controlar a sua umidade e você não controlar a sua temperatura. Não adianta você controlar a sua temperatura e não controlar a sua umidade. E não adianta você ser cabeça dura e achar que você vai fazer cílios de qualquer jeito e vai funcionar. Não adianta você ser cabeça dura e falar, mas o adesivo que eu comprei, o adesivo que eu ganhei no curso, o adesivo que eu uso até hoje nunca me trouxe problema. Um dia ele vai te trazer, porque a cada época do ano é uma umidade, cada época do ano é uma temperatura, uma hora, mais dia, menos dia, o problema vai chegar até você, você tem que saber resolver. Então não se acomete. Eu já tenho trabalhado não sei quanto tempo na área sem usar higrômetro. Ei, deixa eu te falar um negócio. Eu também trabalhei não sei quanto tempo na área e não usava higrômetro, gente. E minha retenção, maravilhosa, tá bom? Pasmem. Mas por quê? Eu dei sorte, porque eu estava numa época boa, com a temperatura boa e usando a cola certa. Gente, vocês têm noção da sorte que eu tive. Mas quando o negócio começou a arrochar, eu comecei o quê? Enlouquecer. Porque eu não sabia o que estava acontecendo comigo. Eu não sabia por que o meu cílio não grudava, demorava demais para secar, a cola ficava gosmenta, o trem não andava, sabe? Meu trabalho sendo prejudicado ali. E aí eu tive que entender disso, aí eu tive que comprar o higrômetro. Então assim, gata, vai chegar a tua hora, tá bom? Se ainda não chegou, vai chegar a tua hora de colocar tudo isso aqui em prática. Mas o fato de você saber é o que vai determinar se você vai passar raiva ou se você vai simplesmente passar batido, porque você já sabe como funciona, já sabe controlar, corrigir, vida que segue, não vai ter problemas, tá bom? Então é isso, a vida da Leste é uma vida de altos e baixos, a gente sempre tá com um problema com umidade e temperatura, a gente sempre tem que estar vendo as estratégias, a gente sempre tem que estar corrigindo e a gente tem principalmente que ter domínio sobre isso, total, porque uma boa extensão de cílios, uma extensão de cílios leve, macia, sem excesso de cola, sem, como é que fala? Sem stick, ela só se você usar dentro da temperatura e da umidade correta. Outra coisa, eu vou falar uma coisa pra vocês, tem muita, mas é muita Leste aí que diz assim, mas a minha retenção é ótima, meus cílios duram, meu filho, mais de 20 dias. Não, você não tá entendendo? Minha cliente, não, minha cliente volta, meu amor, mais de 20 dias tá com os cílios aqui, intactos. Aí, gente, a profissional, a professora, a mentora vai olhar o cílio dessa cílio que ela faz, né? Falando, nossa, então calma aí, deixa eu olhar aqui pra ver se é isso mesmo. Quando a gente vai olhar, a gente tá cheio de stick, é o cílio tudo grudento, é um trabalho porco, um trabalho mal feito, um trabalho, como é que fala? Não é um trabalho limpo, sabe? Por quê? Por que você tá tendo uma ótima retenção? Porque você está com excesso de adesivo, criatura. Aí, por que deu excesso de adesivo? Porque às vezes a sua temperatura não está na ideal, às vezes é só uma questão de corrigir
a sua umidade, entendeu? Por quê? Porque às vezes a umidade está fora do ideal, e aí sabe o que acontece? Aquele adesivo, você vai passar o adesivo, ele não cola nem que a mulher, você tem que ficar ali, passar mais adesivo, não tá sabendo lidar com isso, e aí ele fica cheio de estica. Então, gente, umidade, temperatura precisa estar 100% dominado por você, para que você não tenha problemas, tá? E é isso, acho que eu falei tudo que eu poderia falar pra vocês sobre umidade e temperatura. Espero que vocês nunca mais tenham problemas com umidade e temperatura. E sempre que puder eu vou estar trazendo mais e mais conteúdos aqui pra vocês. Beleza? Qualquer coisa, gente, comentários, é através dos comentários que a gente consegue conversar, né? Eu dou atenção pra todos vocês, então me perguntem. Posso demorar um pouquinho para responder, mas eu respondo. O importante é vocês saberem que vocês têm alguém aqui do outro lado que está preocupado de fato em criar um mercado que possa cada vez mais ser exemplo para essa mulherada aí que precisa de autoestima, que precisa de vocês, que precisam que vocês trabalhem com eficácia, que precisam que vocês sejam profissionais qualificadas no mercado. E o meu papel como educadora Lash, né, é trazer para vocês conteúdo onde vai ajudar vocês a se tornarem cada vez mais profissionais. E desde já eu quero parabenizar você por estar aqui nesse vídeo, porque de fato você com certeza é uma pessoa que vai crescer na sua vida. Sabe por quê? Eu estou falando isso porque pessoas que querem crescer são pessoas que assistem vídeos como esse até o final, são pessoas que estão de fato inteiramente querendo ser profissional qualificado. Não é pessoa que faz de qualquer jeito, não busca conhecimento, não. As pessoas que fazem de qualquer jeito e não buscam conhecimento são amadoras. Essas têm tempo, certo no mercado. Elas vêm e elas vão. Elas nem ficam no mercado, porque o mercado, ele não está para amadores. O mercado, ele é de profissionais. Então, você que está aqui, que assistiu esse vídeo até hoje, até esse momento, que está acessando o conteúdo, está anotando tudo, está em busca de aprender cada vez mais, você sim é a profissional Lash Design que as clientes querem ser atendidas por profissionais como você, tá bom? Que buscam conhecimento, que sabem como entregar o melhor para elas cada vez mais. Por isso, eu estou te parabenizando por buscar conhecimento. Eu, no meu início, eu era desse jeito, assim, o tempo inteiro dentro de YouTube, o tempo inteiro dentro de Instagram, o tempo inteiro dentro de redes sociais que me trouxessem cada vez mais conteúdo, o tempo inteiro imergida em cursos. Eu não podia ver alguém que tivesse qualquer domíniozinho de qualquer conteúdo a mais que eu. Claro que não era qualquer pessoa, eu escolhia pessoas certas, né, para estar me guiando, pessoas que de fato tinham qualificação, né, gente que fala, não, eu tô falando de gente que faz. Eu buscava pessoas que fazem, que tinha qualificação, que eu olhava o trabalho da pessoa e o trabalho era impecável. Agora, aquela pessoa que você encontra na internet aleatória, que você nunca nem viu o trabalho dessa pessoa, nem sabe se essa pessoa trabalha bem, você também, como é que você sabe dizer se o que ela está falando pra você é certo ou errado? Então, tudo isso a gente tem que avaliar. Então, se você ainda tá aqui, pulou de paraquedas, não conhecem as minhas redes sociais, vou deixar aqui na descrição, mas o meu YouTube é Juliana Amorim, tá bom? O meu Instagram do estúdio é estúdio.amorim e o Instagram para Lash Design, que é com conteúdo de extensão de cílios, conteúdo de marketing, finanças, empreendedorismo, é o Amorim, aí tracinho as, tá bom? Mas eu vou deixar aqui especificado. Enfim, podem me encontrar nas redes sociais e a gente vai cada vez se ajudar cada vez mais. Beleza, meninas? Espero ter ajudado. Beijo pra vocês.